Sabe, gente, nem era o assunto da live de hoje, mas eu vou falar. Pode ser que seja o assunto da live de hoje, mas tem muita gente que me pergunta assim, Gabi, você é tão magrinha, o que você faz com 2 filhos? Como que você faz pra ser magrinha? Gente, um dia eu vou mostrar pra vocês nos stories meu antes e depois. Eu pesava 20 quilos a mais. Eu engordei muito nas gestações, tanto na do Pedro quanto no do Davi. Quando eu engravidei do Davi, eu ainda estava acima do peso, mas não tanto, já tinha recuperado um pouco, mas eu ainda não estava no meu peso ideal. Então, quando eu engordei dele, engordei menos na gestação dele, mas ainda recuperei aqueles 20 quilos. Então, pensa, eu casei com 52 quilos, eu tenho 1,60 m, e quando eu estava gestante, eu fui para 72 quilos. Imagina, 1,60 m com 72 quilos. Então eu sempre me sentia muito pesada, né? Eu não tinha muita energia, sempre cansava muito. Não é só essa questão do estético, né? Do físico, se a gente se gosta, se a gente não se gosta. Não é só isso, é uma questão mesmo de saúde. E depois que o Davi nasceu, quando ele tinha em torno de uns 4 meses, eu comecei meu processo de reeducação alimentar e exercício físico dentro de casa. Eu não tinha com quem deixar as crianças, né? Eu não tenho ainda. Aqui em casa somos mais eu e meu marido mesmo. Tem uma pessoa que me ajuda com as crianças, que é a Débora, que eu já indiquei ela aqui pra vocês, que ela veio pra cuidar do Davi quando ele era pequenininho. Às vezes ela me dá uns helps aqui, mas sempre fomos só nós dois. Então eu não tinha com quem deixar as crianças para poder fazer exercício físico, então eu fazia dentro de casa. Aqui no chão da sala mesmo, YouTube, comprei uns cursos online, aqueles que você paga R$ 30 por mês, e para fazer exercício físico. E foi aí que eu comecei, com nutricionista e fazendo esses exercícios dentro da minha casa mesmo, todos os dias com o Davi do lado ali, bebezinho. E eu consegui eliminar e pesar 20 quilos a menos, né? E hoje tô conseguindo manter aí já há um bom tempo. Comecei quando o Davi era bebê, o Davi já tá com 3, 4 anos, já faz uns 3, 4 anos que eu consigo manter aí, mas é com a alimentação. E exercício físico hoje eu estou pecando, confesso pra vocês, com essa pandemia. Eu tô fazendo algumas caminhadas quando eu consigo, mas eu não estou num ritmo constante como eu gostaria. E pretendo voltar em breve, ok? Então por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o café entrou na minha rotina, porque de manhã eu tinha o hábito de comer muito, né? Eu gostava de comer muito de manhã, ainda gosto muito. E o café me ajudou a equilibrar isso, porque o café, em vez de eu ficar beliscando de manhã, eu ficava tomando um pouquinho, dosezinhas pequenas de café. E meu processo também começou com a questão de retirar o açúcar do café, que é também um dos jeitos da gente conseguir mudando sinapses aqui dentro. Sabe quando você fala assim, nossa, não consigo tomar café sem açúcar? Então tenta. Então tenta, porque você consegue o que você quiser, mas você tem que querer. Mesmo que seja difícil. Quanto mais difícil você conquista, mais reforço positivo para o seu cérebro, e aí mais você se sente empoderada e capaz. E por que eu tô falando disso hoje? Não sei, não é o assunto da live, mas veio na minha mente, talvez sirva para alguma de vocês de alguma forma, ok? Mas o assunto da live é sonhos. Você tem sonhos? Gabi, o que isso tem a ver com a maternidade? Vocês vão me entender. Antes de entrar mesmo, definitivamente no que eu quero dizer hoje pra vocês, uma reflexão para essa semana, para esse final de semana, eu quero que vocês listem, pensem aí em só 3. Hoje eu vou falar de só 3. Normalmente quando eu tô em atendimento individual, trabalhando em sessões de coaching, eu peço no mínimo 10, mas hoje nessa live eu vou pedir para vocês no mínimo 3. Então listem para mim ou pensem, e quem quiser compartilhar, por favor, eu vou ficar muito grata, vou adorar ler aqui os comentários de vocês. Quem quiser compartilhar, eu queria saber 3 sonhos de vocês. Quais são seus sonhos? Sabendo que sonhos, ele não tem relação nenhuma com a realidade. Então você pode sonhar o que você quiser. Eu tenho vontade de conhecer um ator famoso, eu tenho vontade de ir para um lugar onde ir ver as pirâmides do Egito, né? Pode ser qualquer coisa. Tenho vontade de saltar de paraquedas, tenho vontade de voar. Sonho não tem realidade, né? Ele não tem relação com a realidade. Quais são os seus sonhos? Listem para mim, né? E olha lá, a Aline já sabe disso, né, Aline? A gente tá trabalhando isso no coaching. Então,
conta pra mim, pra eu conseguir entender. Ou pensa aí e escreve pra mim, já pensei, tá? Pra gente conseguir prosseguir com essa live, porque hoje a live eu preciso de vocês pra gente dar continuidade. Então já listei, já pensei, consegui definir, não consigo pensar em nada que seja sonho. Escreve pra mim pra eu entender como é que tá a cabecinha de vocês aí, por favor, tá bom? Eliane colocou, tenho dificuldade de expressar meus sonhos. É porque às vezes a gente acha que sonhos são coisas grandes. E quando a gente não tem sonhos grandes, a gente acha que isso não é sonho. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês têm sonhos muito pequenos, por exemplo, tenho vontade de viajar para uma cidade aqui perto, mas isso nunca fiz e eu acho que é um sonho tão pequeno que eu nem nem quero ficar pensando nele. Vamos supor que seja um sonho tão pequeno para você. Tenho vontade de ter mais um filho, é um sonho, mas também é tão pequeno, porque tem gente que tem vontade de morar fora do país, de ir pra Disney, de ter uma Ferrari, né? Então você olha para os sonhos do outro e diminui o seu. Então o que eu tenho para dizer para você? Se os teus sonhos, eles não fazem ninguém rir, significa que são sonhos muito pequenos, mas ainda assim são sonhos. Por quê? Talvez a tua crença de merecimento precise ser trabalhada. Talvez você não se sinta capaz de sonhar grande. Talvez você não viva ainda o seu propósito. Então isso não te move a querer mais. Coisas grandes, quero impactar vidas, quero transformar pessoas, quero conhecer lugares extraordinários, quero ter uma casa gigantesca, quero ter um espaço enorme de quintal para os meus filhos correrem e brincar, tenho um sonho de ver minha família inteira feliz, tenho um sonho do meu marido estar presente dentro da parentalidade positiva. Enfim, seja qual for o seu sonho, ele é importante, mas é legal a gente ter essa anteninha aí, que se você tem dificuldade em sonhar, ou se seus sonhos são sonhos muito básicos, que você considera muito básico, precisa trabalhar uma crença de merecimento. Quanto você se sente capaz, quanto você sente que vive o teu propósito, quanto você realmente é feliz todos os dias, simplesmente por levantar, por acordar, por fazer acontecer, por trabalhar, por ser mãe, por ser esposa, por ser profissional, ok? Então isso é importante. Mas vamos lá, algumas pessoas já escreveram aqui pra mim, deixa eu tentar ler aqui alguns, pra gente começar. Tenho todos na cabeça, ótimo. Então tem uma pessoa que conseguiu colocar. Estou tentando pensar, Alessandra, foca nisso que eu falei agora. Tanto os pequenininhos quanto os grandes, todos são sonhos. Lista pelo menos 3. A gente precisa ter, gente, os sonhos, eles tornam a nossa vida motivada. Se a gente não tiver um propósito pelo qual a gente vive, por que você vive? Você não vive, você sobrevive esperando o dia do fim. Nós precisamos ter algo que nos motive todos os dias, porque senão a vida perde o sentido, ok? Você perde a tua essência, a tua luz, o teu brilho. Então é importante a gente sonhar. Conhecer Orlando, Estados Unidos, mudar para condomínio, levar a palavra de Deus para todos. Ótimo! Muito bem, Débora. O que mais? Tenho dificuldade. Difícil é executar, minha dificuldade. Ok. Então vamos lá. Se você pensou nos teus sonhos, pelo menos 3. Agora eu quero que você veja, desses 3 que você listou, se você escreveu, você vai dar uma riscadinha, se você só pensou, você vai, imaginar que você está grifando os sonhos que você acredita que eles são possíveis de serem realizados. Quais são os sonhos desses que você listou na sua mente, que você acredita que possa ser realizado? Mirna colocou, ter meu próprio escritório, conhecer a neve e comprar. Agora vou. Então vamos lá. Desses sonhos, quais são possíveis de serem realizados? Coloquem pra mim todos, 1, 2, o que você considera que daria para ser realizado. Não agora, talvez a médio prazo, talvez a longo prazo, ok? Mas daria para ser realizado. Todos? Não, Gabi, acho que só 1 ou só 2. Escreve aí pra mim também, pra eu entender se vocês entenderam o raciocínio, ok? Ah lá, Débora colocou todos, ok. A grande maioria vai listar todos possíveis de serem realizados, certo? Alguns vão falar 2, 3, e aí a gente teria que trabalhar algumas coisas, pra eu entender por que você não acha que todos seriam possíveis de serem realizados, mas hoje eu quero falar sobre especificamente desses que você colocou como possíveis. Por quê? Se eles são possíveis, como e de que forma você está trabalhando para que eles aconteçam? Porque eles são sonhos em você e não metas.
Quanto você vive sonhos na tua vida e não metas na tua vida. Por isso as coisas não acontecem e não desenvolvem. Deixa eu explicar uma coisa, como funciona a mente da gente. Por que eu tô ensinando isso pra vocês? Porque isso é importante na forma como a gente educa os nossos filhos, tá? Os sonhos deles têm a ver com os nossos. A visão de futuro deles pode ser potencializada ou limitada pela nossa visão de futuro. Então é importante que os pais sonhem, acreditem, prosperem, para que as crianças possam acreditar que isso também é possível e queiram realizar. Queiram se sentir capazes, queiram prosperar, seja emocionalmente, seja financeiramente, a área que for, ok? Então vamos lá. O que a gente faz com os sonhos? Normalmente a gente tem um sonho. Por exemplo, a Débora colocou um sonho de ir para Orlando. Débora, o que você tem feito para ir para Orlando? O que você tem feito para conquistar o teu sonho? Você colocou data, você colocou prazo, você criou um método para que isso seja realizável? Você está pesquisando quanto é para ir para lá, qual o valor da passagem, os hotéis, como você pode viabilizar isso? Eu sei que nós vivemos agora numa pandemia, isso nem seria possível agora, embora esteja aberto, eu acho, a Disney, mas o dólar está extremamente alto, né? Eu acho que não seria viável viajar para fora agora, para algumas pessoas, para outras tudo bem. Mas isso não te impede de programar essa viagem para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, ok? Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos visualizar os sonhos como metas. Então tem gente que colocou abrir meu próprio escritório, né? Comprar uma casa. O que mais que vocês colocaram aí? Conhecer a neve, comprar com meu próprio dinheiro. Então vamos lá. Vocês precisam colocar metas. Em que sentido? Elas precisam ser positivas, ou seja, tem que fazer o bem, né? Tem que ser bom o que você deseja. Elas precisam ser ecológicas. Anotem aí. Por que ecológicas? Porque elas têm que fazer bem pra você e pra sua família. Não adianta ser só boa pra você, tá? Se for ruim pro teu marido, por exemplo, ou pros teus filhos, por exemplo, provavelmente ela não vai acontecer. Porque alguém vai barrar isso, tá? Ela precisa estar no seu controle, não pode depender de alguém, tá? Ah, eu quero ir pra Orlando, mas não depende de mim, depende do meu marido, porque eu não trabalho, então eu não consigo comprar a passagem e ele também não quer ir pra lá, não tem essa vontade. Então isso também não vai acontecer, porque não tá no teu controle. Você pode até não trabalhar, depender, né, a renda do marido é a renda da casa, mas ele tem que querer o mesmo sonho que você, porque se não tiver no seu controle, você não vai realizar, certo? Tem que ser positiva, ecológica, tem que estar no seu controle, né? Tem que estar alinhada aos seus valores, certo? Que entra aí no ecológico também, alinhada aos seus valores e princípios, não pode fugir daquilo que é importante pra você. Tem que ser desafiadora, por quê? Porque se for muito fácil, teu cérebro não vai nem te empenhar a conquistar, tá? Ele não vai nem te motivar. Então tem que ser desafiador, porque cada coisa desafiadora que a gente encontra e que a gente consegue lidar, causa uma autoestima. Libera serotonina e endorfina no nosso organismo. E aí você se motiva a continuar conquistando. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu estava trabalhando os meus sonhos e eu era uma pessoa que tinha dificuldade em sonhar. Acreditem, né? Quando eu comecei meu processo de evolução, eu tinha muita dificuldade em sonhar. Sonho era algo que eu nem acreditava que pudesse existir, porque eu estava tão ferida aqui dentro, eu era tão pequena aqui dentro, eu me achava tão incapaz, tão cheia de defeitos, que uma pessoa incapaz e cheia de defeitos, ela não merece prosperar. Ela não tem sonhos, ela sobrevive. Então era o que eu vivia, eu sobrevivia. Até que eu comecei a me descobrir minha identidade, descobri as minhas qualidades, descobri para que eu servia nesse mundo, descobri que eu poderia ajudar pessoas a encontrar a tua essência, a família a se conectarem, e aí as coisas começaram a ser motivadas dentro de mim, e eu comecei a ter alguns sonhos, como por exemplo viajar em família para Disney, fazer um cruzeiro Disney e depois ir para Orlando, né? Conhecer mesmo os parques com os meus filhos. E nós realizamos isso em 2014. E quando eu projetei isso, foi em 2013, se eu não me engano. Agora eu não me lembro. Mas eu sei que foi muito rápido que isso aconteceu. Porque a gente projetou, a gente se programou, a gente viu quanto que a gente precisava gastar. Eu comecei a olhar para isso, eu comecei a pesquisar valores, eu comecei a todos os dias olhar promoções de passagens, promoções de parques, descobrir como conseguir um desconto melhor, descobrir como fazer para acontecer. Comecei a guardar dinheiro, comecei a me programar para que isso fosse possível. Isso aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Outro sonho que eu tinha
era de dar uma palestra dentro de uma igreja, num palco grande, e terminar com um louvor, porque eu canto, né? Pra quem me acompanha sabe que eu canto. E então eu sempre tive vontade de dar uma palestra sobre parentalidade para pais cristãos e terminar isso com um louvor numa igreja grande. E eu realizei isso também. E se eu não me engano foi o ano passado, que foi no Bola de Neve. E o palco que eu desenhei, eu cheguei a desenhar o meu sonho num papel, era exatamente o palco da Igreja Bola de Neve, que eu nem conhecia a igreja ainda. Então meu sonho se realizou porque eu comecei a visualizar ele, eu comecei a acreditar nele, eu comecei a me empenhar para conquistar ele. E a coisa aconteceu, né? Eu dei uma palestra numa igreja para mães cristãs e encerrei a palestra com louvor, cantando Ousado Amor. Então, gente, nós precisamos acreditar que os nossos sonhos são possíveis, que a gente pode realizar o que a gente quiser, porque se existem pessoas lá fora que realizam, nós também podemos realizar. A gente só precisa acreditar. E não importa que você queira realizar agora e não é possível, você vai realizar daqui 10 anos, mas você vai realizar. E quando você coloca isso na sua mente, as coisas acontecem muito mais rápido do que você imagina. Mas não arquivem seus sonhos, porque sonho, ele não tem relação com realidade. Metas têm. E se você listou nesses teus sonhos que eles são possíveis de acontecerem, então significa que eles não são sonhos, eles são metas. Mas você não está olhando para eles dessa forma. Então pega esses 3 que eu coloquei hoje e escolha um pelo menos para você realizar. Coloque data para isso, quando você vai, qual horário você vai realizar ele, como você vai realizar ele. Gabi, eu tenho um sonho de ir para Orlando. Ok, mas antes eu preciso realizar o quê? O aumento do meu salário. Então o que você vai fazer para ganhar mais? Eu preciso pagar as minhas contas para sobrar um pouco, eu poupar para conseguir viajar. O que você vai fazer para poupar, para sobrar, para você guardar, para você viajar? Então existem outras metas, mini metas, que você precisa cumprir primeiro para depois cumprir a meta grande, que é a meta que você considerava ser um sonho, mas ela só existe por metas, ok? Faça todo esse planejamento e veja a mudança na sua vida. Pequenos sonhos, pequenas metas motivam o nosso cérebro, motivam a nossa vida. Eu tenho uma meta, Gabi. Por isso que eu comecei a live falando do meu peso. Eu tinha uma meta. A minha meta era perder 20 quilos. O que acontecia? Eu perdia 5, engordava 7. Perdia 10, engordava 10 de novo. Perdia 8, engordava 15. Eu era um efeito sanfona. Por quê? A comunicação que eu dava para o meu cérebro era que eu precisava perder. Quando eu digo para o meu cérebro, eu preciso perder 10 quilos, eu perco 10 quilos, ok? Mas logo eu ganho novamente, porque a crença, a sinapse que eu formei aqui dentro é que eu preciso perder, eliminar. Então eu fico nesse efeito sanfona de ganhar para perder, de ganhar para perder, de ganhar para perder. Por quê? Porque a comunicação produz uma sinapse, essa sinapse faz isso acontecer. Então se eu comunico que eu tenho que perder 10 quilos, que eu tenho que emagrecer 10 quilos, eu vou atingir minha meta, mas eu vou engordar de novo para eu conseguir realizá-la de novo. Porque essa é a minha comunicação, vocês estão conseguindo entender? Então, como que eu consegui eliminar 20 quilos e manter? Porque eu comecei a mudar o jeito de pensar. E comecei a falar assim, eu vou pesar 52 quilos. Eu vou pesar 52 quilos em até 12 meses. E eu coloquei a data. Até, se eu não me engano, era outubro de 2014. Acho que era outubro de 2014, se eu não me engano. Eu vou pesar 52 quilos até outubro de 2014. Eu comecei em novembro de 2013. Então, até outubro de 2014, eu vou pesar 52 quilos. Gente, tô falando as datas, mas eu não lembro muito bem se foi isso. Eu lembro que eu dei um prazo de 12 meses, tá? Pra mim. O que aconteceu? Em 6 meses, ou seja, metade da data que eu dei pra mim, eu estava pesando 52 quilos. E quando eu falei isso, eu falei, eu vou pesar 52 quilos. Então, a comunicação que eu mando pro meu cérebro é que eu vou pesar. Então, isso significa que quando eu fui para 53, logo meu cérebro me fez de alguma forma eu voltar rapidinho pro 52, porque eu queria pesar 52 e não perder 20 quilos. Vocês estão entendendo? E aí, meu processo de transformação começou a acontecer. É incrível, gente, como isso muda a nossa vida. Isso é PNL, isso é programação neurolinguística. É você ter o controle da sua mente para você atingir resultados que até então você não conseguia atingir. E a gente mudando a comunicação, a gente muda a nossa vida. E Gabi, o que isso tem em relação com os filhos? Toda a relação com os filhos.
À medida que você conquista e teus filhos te vêm conquistando, eles acreditam que investir nos sonhos é possível e é bom. À medida que você cresce, que você evolui, que você se realiza e você diz pro seu filho, eu consegui, eu queria isso e deu certo, ele enxerga através dos teus olhos que ele pode, que ele deve sonhar. Porque se ele fizer isso e colocar prazo e colocar data, ele conquista, ele realiza. É você que ensina o teu filho a ter visão de futuro, a prosperar, a criar metas e realizar através da tua vida. Não adianta a gente falar para os nossos filhos, filho, qual é o teu sonho? Então estuda que você vai conseguir. Mas você não estuda para conseguir os teus. Você não acredita nos teus. Você desistiu dos teus. Você perdeu a vontade. Você acha que teu tempo já foi. Se você não realiza, como é que teu filho vai acreditar que é possível realizar? Ele vai procrastinar, assim como você está procrastinando. Porque você é exemplo na vida dele. É com você que ele aprende a confiar nas próprias habilidades, a entender que o mundo conspira a favor daqueles que amam a Deus, a entender que Deus realiza os desejos do nosso coração quando a gente está voltada totalmente para Ele. É através da tua vida que Ele entende isso. Então hoje, eu coloquei aí, você tem sonhos ou tem metas? E te dei prazo, e te dei algumas opções para que você realize, para trabalhar a tua vida. E por consequência, você está trabalhando a vida dos teus filhos. E você não precisa criar metas muito grandes agora no início. Crie metas pequenas. Pequenas. Gabi, eu quero diminuir o açúcar da minha refeição. Metas. Por quanto tempo? Até quando você quer estar diminuindo? Como você quer diminuir? Não diga só genericamente, gente. Tá? A meta tem que ser específica. Eu esqueci de falar isso também. Além de positiva, além de estar no seu controle, além de desafiadora, ecológica, ela precisa também ser específica. Ou seja, você tem que pontuar para o teu cérebro todos os detalhes dessa tua meta. Eu quero diminuir o açúcar da minha refeição. Como? Eu quero diminuir o açúcar do café, eu quero comer menos doce durante a tarde, eu quero investir mais em chocolate 60%, 70%, e eu vou fazer isso a partir de tal dia, e até tal dia eu vou estar consumindo X quantidade de açúcar durante a semana. Quando você fala isso, seu cérebro ele começa a trilhar um caminho de passo a passo e ele fala, opa, isso é possível de conseguir. Agora, quando você fala assim, eu preciso diminuir o açúcar da minha refeição, eu preciso. Quando você fala eu preciso, você vai viver precisando. E quando é genérico, eu preciso, seu cérebro fala assim, como? E você não pensou no como. Ele não pensa sozinho por você. Ele não é um robozinho que fala, opa, você precisa disso? Vamos, produz o negócio e te entrega. Pronto, está aqui prontinho para você, meu amor. Você não precisa mais pensar em nada, eu penso sozinho por você. Não. Ele vive aquilo que você dá o comando para ele viver. Então, quando você diz eu preciso e não coloca o passo a passo de como você vai conseguir isso, seu cérebro entende que vai ser muito difícil. E aí ele arquiva, porque ele quer proteger a tua mente do estresse. Lembra da live de 2 semanas atrás, onde eu falei das janelinhas abertas? São janelinhas que você deixa aberta e que consomem a sua energia. Essas janelas abertas não te dão o resultado que você deseja, consome a tua energia, produz baixa autoestima, provoca adrenalina e cortisol no seu organismo. E aí o que acontece? Você se sente incapaz, cansada, frustrada e não realiza. Fechem as janelinhas, algumas entendendo que não vai ser possível agora, então deleta da tua mente. Outras, coloque em prazo e data para você pensar lá na frente. Crie estratégias e métodos para que isso aconteça e seja possível. E veja a mudança na tua vida, assim como aconteceu na minha. Pode e vai acontecer na sua. É só você acreditar. E com isso, você está ensinando os teus filhos a acreditarem também. Nós precisamos viver. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A criança vai acreditar naquilo que ela está vendo, muito mais do que naquilo que ela está ouvindo. E você é o melhor professor do teu filho. Vale a pena investir, não importa a idade que você tenha. Não importa o tamanho do teu sonho, se ele é pequenininho ou se ele é gigantesco. Não desacredite dele e crie passo a passo para que ele aconteça. Você vai ver a sensação de bem-estar e de prazer que dá quando você realiza aquilo que estava lá no seu caderninho. E que você achava lá no passado que nem era possível, agora você viu que é. A sensação de bem-estar, de capacidade, de identidade que a gente vive. O sentimento de gratidão. E como a gente consegue viver a vida muito melhor, olhar para as pessoas sem tanto julgamento, com mais empatia. Você vai mudar. E as pessoas à sua volta vão achar que você está muito estranha. Algumas não vão conseguir nem lidar com a tua felicidade, com a tua positividade, com a tua alegria. Isso vai incomodar, porque nem todo mundo está preparado para receber luz.
Tem pessoas que preferem viver nas trevas. Então não é você que está errado, né? Nem é a sua luz que brilha demais. São pessoas que não querem viver essa luz. Entenda isso e não deixe de brilhar. Ok? Rafa colocou, comecei exatamente hoje a tomar banho natural. Tô me concentrando em pequenos resultados, um pouquinho por dia. Isso é uma mudança, ok? Se é uma mudança positiva e era o que você queria e está te trazendo motivação, invista nisso. E não pare por aí, continue criando mais e mais metas, ok, gente? Rafa, comecei ontem também a tomar banho natural. Lindona. Aí, gente, vocês estão incríveis, né? E eu já sei até de onde vem essa questão de banho natural aí. Mas, gente, ótima quinta-feira, ótimo final de semana pra vocês. Pensem com carinho no que eu falei, não arquivem no HD, não deletem essa live, não desliguem o seu celular e vão ver outras coisas e vai falar, eu preciso, mas um dia eu faço. É a tua vida que você tá deixando pra trás. Desliga agora essa live, senta aí, escreve, cria teu planejamento para pelo menos um sonho ser realizado, ok? E vamos fazer uma selfie pra gente motivar outras pessoas. Então eu vou fazer uma pose aqui, vocês tiram uma foto e a gente pode colocar no textinho assim, qual o seu sonho? Sabia que ele pode ser realizado? Qual o seu sonho? Realize, ok? Vamos lá? Muito bem. Um beijo e a gente se vê na segunda-feira com mais uma live cheia de conteúdos importantes para vocês.